Olá, gente! Oi, oi, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos, todo mundo. Vamos chegando, galera. Hoje meu cachorro tá latindo aqui para entrar na live também. Tudo bem com vocês, gente? Vamos chegando todo mundo. Fique à vontade. Ei, meu amor. Meu amor chegou, gente. Estamos de volta para mais uma tarde juntos, né? Te vi chegando. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o medo de perder, né? Ontem falamos um pouquinho sobre medo de perder e vamos continuar também falando sobre algumas questões de perda hoje também. Ontem nós falamos um pouquinho sobre algumas dicas, né, da gente superar esse medo. Falamos sobre complexo de inferioridade. Ei, Raquel! Nossa, minha amiga! Que bom você por aqui! Minha amiga lá de Portugal. Que bom! Uma boa tarde. Deve ser noite aí, quase noite já, né? Luiz também, Oliveira, seja bem-vindo. E falamos ontem sobre questões de casais, né? Sobre relacionamentos de casais, relacionamentos saudáveis. Quando o marido decide e a esposa decidem lutar juntos, né? Que relacionamento, casamento não é uma disputa, mas casamento é parceria. É sobre a gente trocar, né? Aqui são 16h12. Nossa, o dia tá acabando por aí já, né, amiga? Já tá quase de noite. Que bom! Bom ter você por aqui. Convide mais umas amigas também para chegar aqui e participar junto com a gente, tá bom? Você que tá chegando agora, uma boa tarde para todo mundo. Convide mais uns amigos para estar aqui também. Vamos falar um pouquinho mais, né, sobre relacionamentos. E falamos, né, vamos falar um pouco das crenças que nos paralisam, que nos deixam com medo e nos levantam às vezes muita dúvida, né? Tem muitas questões que nos paralisam. E vamos lá, quando a gente entra no relacionamento, a gente sempre entra com aquelas ideias, né, daquela relação perfeita, daquela relação dos sonhos, aqueles contos de fadas, né, que a gente vê muito em filme, né? Só que a gente não toma consciência que aqueles contos já são todos direcionados, já são todos programados, e a vida real não tem como a gente programar. A vida real não é uma peça de teatro que você determina começo, meio e fim. Mas na vida real acontecem tantas coisas que a gente não consegue prever, não é verdade? Tantas coisas que fogem do nosso controle. E muitas das vezes, quando a gente entra no relacionamento, a gente já idealizou aquilo na cabeça da gente. A gente já idealizou o homem ideal, a pessoa ideal, como ela tem que ser, como eu quero que ela seja, né? A gente faz assim a famosa lista, né, dos desejos. E só que chega um momento que a gente se depare com um ser humano real, que ali vai estar cheio de defeitos. E a gente começa a enxergar que o ser humano real não tem muito a ver com aquele príncipe encantado. E quando a gente começa a conversar, começa a conhecer a pessoa, a gente começa a entender que ali a verdade é nua e crua, que existem qualidades maravilhosas naquela pessoa, mas também ela é acompanhada de defeitos. E muitas das vezes a gente não tem maturidade para lidar com aqueles defeitos, porque surgem muitas situações novas no dia a dia, né? E sem maturidade, sem discernimento, sem tomar consciência de quem nós somos, se torna ainda muito mais difícil lidar com os defeitos do outro. Mas quando existe amor, existe uma parceria. Quando você desenvolve o amor, você desenvolve ali a capacidade de lidar com esses defeitos.
Alessandro, seja bem-vindo, pastor Denilson, Raoni, Rose, todo mundo seja bem-vindo, tá bom? Então, quando a gente estabelece aquela parceria, a gente consegue entender que aqueles defeitos do outro, a gente pode sim trabalhar, a gente pode conversar, a gente pode chegar num consenso, a gente pode entender, a gente pode ouvir o outro. Isso tudo se torna possível, porque o amor torna tudo isso possível. E aquela parceria vai fazer com que os dois lutem na mesma força, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Porque quando há parceria entre o casal, não tem como não dar certo, né? A Raquel tá falando, no meu caso, pensei que o meu gringo era o meu príncipe, mas hoje vejo como ele é real, cheio de defeitos. Verdade, Raquel. A gente idealiza, né, aquele homem perfeito, maravilhoso. A gente pega todas as qualidades que existem e coloca todas num homem só. Então, aí quando a gente começa a conhecer, a gente começa a ouvir, começa a conversar, aí tudo parece que começa a se encaixar naquele homem dos sonhos, naquele homem perfeito. E você fala assim, não, agora sim, encontrei o homem da minha vida, agora vai ser perfeito, seremos felizes para sempre. Só que chega o dia que os defeitos começam a se revelar. E aí, como que a gente reage quando esses defeitos começam a revelar? Porque assim como ele tem os defeitos, eu também tenho os meus, né? Todos nós temos. E como lidar com esses defeitos? Então, a gente consegue, a gente tem capacidade de aceitar o defeito do outro sem querer transformar, sem querer fazer com que ele mude. Eu não posso obrigar ninguém a mudar. Mas quando há o amor, a outra pessoa vai entender. Então a gente entende, eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar essas questões, porque eu não posso perder aquela mulher que é o amor da minha vida. Eu não posso perder aquele homem que é o amor da minha vida. Então só que é preciso que a gente tome consciência e que a gente se desperte para isso. E a gente tome a decisão de mudar, a gente tome a decisão de fazer diferente. Que a gente coloque ali o pé no chão para entender que os contos de fadas, eles são reais. Existem pessoas maravilhosas no mundo. Só que eu tenho maturidade para reconhecer essas pessoas maravilhosas. Eu tenho maturidade para valorizar essas pessoas maravilhosas. Porque muitas das vezes eu quero transformar aquela pessoa naquilo que eu quero. Eu quero transformar ela. Eu quero pegar como se ela fosse um vaso, eu quero moldá-la do jeito que eu quero. Eu quero transformar aquela pessoa do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei. Aí quando ela não se torna aquilo que eu quero, muitas das vezes o relacionamento se acaba. Porque não foi do jeito que eu quis. Mas muitas das vezes eu não paro para pensar, e o jeito dela? Como ela queria que eu fosse? Ela também idealizou coisas na cabeça dela. Então tudo vem de valores. Tudo que eu sou hoje vem de valores que eu herdei, que eu vi na minha infância, herdei na minha infância, traumas que eu vivi, traumas que eu não superei, que eu não ressignifiquei, que hoje eu trago para as minhas relações. E muitas das vezes torna essas relações doentias. Só que muitas das vezes eu ajo de forma inconsciente, como no caso que nós citamos ontem. Se você estava aqui ontem, você viu aquele caso que nós citamos ontem, né? Do complexo de inferioridade. Aquele homem, aquela família daquele marido, ela veio do interior, uma família que sofreu muito, que passou fome, passou necessidade, passou privações. Quando ela chegou na cidade grande, foi uma luta para ela se estabelecer, foi uma luta muito grande para aquela família chegar ali a uma estabilidade financeira. Então aquele homem cresceu num ambiente de muita dificuldade. Hoje ele estudou, ele lutou e hoje ele tem uma vida estável, mas só que ele se casa. Ele se casa com a mulher que veio da classe média, que nunca passou dificuldades, que nunca passou privações, uma mulher que sempre teve tudo.
que hoje também essa mulher está com a vida estabilizada. Então, a olhos nus, quando a gente olha para essa situação do nosso exemplo, a gente fala assim, nossa, esse casal tem tudo para dar certo, porque os dois estão bem. Só que lá no inconsciente dele existe um trauma, um complexo de inferioridade. Então, no meio daquela relação, vão acabar o quê? Para ele se autoafirmar, para ele dizer que ele se superou, para ele dizer que ele é o cara, que ele é o cara bom, que ele é um cara que venceu os desafios, muitas das vezes ele vai usar o defeito daquela mulher para poder apontar o defeito dela, jogar na cara dela o defeito dela, falar assim, tá vendo? Eu não sou como você, eu não faço isso igual você faz. Então ele começa a acusá-la, usar os defeitos daquela mulher para poder se autoafirmar. Mas só que esse trauma dele, esse complexo de inferioridade veio lá da infância, veio lá da família. Só que ele não tem consciência. Então essa relação que tem tudo para dar certo, que tem tudo para ser feliz, porque os dois estão bem hoje, muitas das vezes é um casamento que vai entrar em conflito. Só que eles não entendem por que está entrando em conflito, porque eles não têm consciência que ali existe um trauma, porque isso é algo interno, é algo da psique, é algo que precisa ser trabalhado. Então é necessário que esse homem tome consciência que existe essa dificuldade, que existe esse trauma a ser trabalhado, para que ele possa ressignificar tudo isso e para que essa relação que já é boa, ela permaneça saudável. Então existem muitas coisas que a gente viveu e que a gente reflete hoje nessas relações. E muitas das vezes, quando é algo muito traumático, torna-se uma relação doentia, porque a pessoa não consegue dar conta daquele trauma. Então, muitas das vezes, ela dá tudo que ela tem, só que tudo que ela tem é algo que machuca o outro. Eu só vou dar aquilo que eu tenho. Se eu vim de uma família que me amou, que me acolheu, que eu julgo perfeita, será que é tão perfeita assim? Você vai amar da forma que você aprendeu, da forma que você viu seus pais amando. Você vai amar daquela forma, porque você aprendeu que aquela é a forma correta de amar. Só que será que essa é uma forma saudável de amar, que você está reproduzindo nas suas relações? Então, Linhares, seja bem-vindo, tá, meu querido? Tiago Ribeiro, seja bem-vindo. Então, será que isso que você reproduz hoje é a forma mais saudável? De onde vem essa forma de você tratar? De onde vem esses valores, essa forma de tratamento? Tudo isso que você dedica para o seu marido, dedica para a sua esposa. A forma de tratar, a forma de falar, a forma de interpretar a reação do outro, de onde vem, qual é a origem? E isso faz bem para a sua relação ou isso faz com que vocês estejam sempre brigando, sempre discutindo, sempre em conflito? Porque o conflito não nasce por acaso, não nasce do nada, ele não é no estalar de dedo que ele surge. Os conflitos, eles têm uma origem. Só que nós não temos consciência disso. Então, o que a gente faz? Começa a acusar o outro. Então, muitas das vezes, o medo de perder aquela pessoa que você julga que é o amor da sua vida, que é aquela pessoa perfeita para você, você acaba desenvolvendo um ciúme excessivo, você acaba desenvolvendo um controle por medo de perder essa pessoa. Mas o que te levou a ter medo de perder essa pessoa? Essa pessoa está ameaçando te deixar ou esse medo vem lá da infância porque na infância você perdeu seus pais, você perdeu alguém que você amava, você perdeu o seu bichinho de estimação, você perdeu o seu brinquedo lá que você mais amava. Será que lá no seu passado você não perdeu coisas que hoje você estabelece uma relação de ciúme? Porque a origem das perdas te atormentam até hoje, você não tem ideia disso? Tudo tem uma origem. E qual é a origem das suas relações? Qual é a origem da sua conduta nos seus relacionamentos afetivos? Então, muitas das vezes, por que eu achei bacana esse tema? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Porque, às vezes, o medo da gente perder é tão grande
que a gente luta tanto, tanto, tanto para não perder aquela coisa, a gente acha que está fazendo tudo da forma certa, a gente acha que está investindo o nosso tempo naquela relação, a gente acha que está fazendo tudo perfeito. Só que a gente se esforça tanto pelo outro que a gente chega um momento que a gente perde a vontade de vencer, a gente perde a vontade de ganhar, a gente perde as forças, porque a gente está lutando sozinho. A gente está lutando sozinho e a gente quer assumir o controle de toda a situação. A gente quer assumir o controle do nosso relacionamento, porque se eu controlar, eu deixo tudo calculado, né? Não, vai ser assim, 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 porque se eu fizer assim, eu vou segurar ela desse lado, então se eu fizer assim, se eu estar sempre ali olhando o celular dela, eu vou saber com quem ela está conversando, então eu não corro o risco de eu ser traído. Então eu tenho que estar sempre ali rodeando, eu tenho que estar sempre ligando, perguntando e falando e quero saber tudo e aquele controle total sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque você acha que se você está controlando, você não vai perder. Mas de onde vem essa necessidade de controle? É aquela famosa comparação que se faz, né, do passarinho. Você aperta demais e sai entre os dedos, né? E aí? De onde vem essa necessidade de controle? Ah, mas eu tenho que controlar porque eu tive um relacionamento que eu tomei chifre e se eu tivesse feito isso, aquilo, ela não tinha me traído e agora eu tenho que fazer assim, assim, assado, porque agora eu quero fazer tudo diferente. Aí o seu tudo diferente, o que é? É controlar essa pessoa para que ela faça tudo do jeito. Aí você cria um muro que ninguém pode chegar perto, ninguém pode conversar, porque você acha que é dessa forma que você vai impedir que essa pessoa te traia. Você vai impedir que ela te abandone. Mas só que você não olha o outro lado. Você não olha o outro lado que você pode estar sufocando essa pessoa de uma tal forma que ela não dê conta de ser sufocada e ela termine com você e ela termine essa relação. A gente às vezes se preocupa demais por um lado e se preocupa e não dá importância ao outro lado. Então você se preocupa em você proteger, em você ter, mas você não se preocupa em saber como o outro está se sentindo. Eu estou protegendo ela de todos os lados para ela não me abandonar, porque eu tenho medo de perder ela. Mas como que ela está se sentindo com isso? Será que isso está fazendo bem para ela? Será que ela está confortável? Será que ela está feliz? Como será que ela está sentindo com todo esse controle, com todo... Então a gente não olha isso como controle, a gente olha isso como amor. É isso que é uma relação abusiva. Você não olha, você justifica. Eu te amo tanto que eu tenho que cuidar de você. Eu te amo tanto que eu preciso te proteger de todas as formas. Só que isso não é amor. Isso é traumas que você carrega. Isso é insegurança que você carrega. Culpa. Porque qual é a maior dor da traição, de ser traído? Fulano me traiu. Você sofre, você chora, você esperneia, você grita, você fala um monte de coisa, você joga na cara, você faz tudo que você acha que é o suficiente para poder tirar aquela dor aqui de dentro. Mas qual é a maior dor que você carrega quando você toma um chifre? É a culpa. Você já olhou para esse lado? Já pensou que... Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com culpa? Quem traiu foi outra pessoa, então a culpa é dele, porque ele me traiu. Então qual é a culpa que a pessoa traída carrega? Eu não fiz o suficiente. É a culpa de não ter sido o suficiente. Se eu tivesse feito tudo direitinho, ele não tinha me traído. Se eu tivesse dado mais, ela não tinha me traído. Então você carrega a culpa. Se eu tivesse feito, se eu tivesse sido, ele não tinha me traído. Então você carrega aquela dor de não ter sido autossuficiente. Aí no próximo relacionamento você quer controlar tudo do seu jeito para que você não seja traído novamente. Ou
Faz sentido pra você? O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários pra mim. Qual é o maior sentimento de uma traição? Qual o maior sentimento de ser traído? Você concorda que é a culpa? A autossuficiência, a autoinsuficiência, eu não fui bom o suficiente pra ele, por isso que ele me traiu? Isso faz sentido pra vocês? Então, o medo. A gente desenvolve o medo de ser traído novamente. O medo de que aconteça tudo de novo. O medo, é claro que o medo é algo extremamente importante para a nossa sobrevivência. O medo é algo instintivo. O medo tá lá ligado ao nosso cérebro reptiliano, parará pororô, né? Você conhece bem sobre isso. Que é um instinto de sobrevivência. Que todos nós carregamos. Claro que todos nós carregamos. Você vai ver um cachorro latindo pra cima de você, querendo avançar em você. É claro que seu coração vai acelerar, você vai sentir um medo terrível. Mas é um medo de quê? De correr daquele animal para que ele não venha te atacar e te ferir. Isso é um medo instintivo. Agora, que quando por medo de perder você quer controlar e cercar aquela pessoa de por todos os lados, isso já é doentio. Isso já é um trauma. Isso não é saudável. Então, faz sentido, gente? Coloca aí nos comentários. Então, o medo, ele sempre é uma sensação. Ele libera hormônios, o medo ele vai liberar adrenalina. Então, isso vai causar uma aceleração no seu coração. Tem todo um processo físico que ocorre no seu corpo que vai fazer com que você tenha medo, mas um medo instintivo de proteção sua, para você sobreviver. Todo ser humano tem medo. Mas o que você faz com esse medo? Como esse medo te alimenta? Como esse medo conduz a sua vida? É saudável? Então, muitas vezes nós temos... Lógico que todo mundo tem medo. Você ama uma pessoa, você tem medo de perder? Claro que você tem medo de perder. Mas só que se a sua preocupação não for focada no medo de perder, mas for focada de uma forma de conquistar aquela pessoa, de uma forma de fazer uma parceria com aquela pessoa, com certeza você não precisa ter medo de perdê-la. Porque quando você conquista, quando você agrada, quando você motiva, incentiva, aquela pessoa ela não tem motivos para te deixar. Por quê? Porque essa relação vai ser uma relação completa. Entende? Agora, se você carrega esse trauma de experiências anteriores negativas, se você traz essas experiências negativas para as suas relações atuais, é claro que isso vai se tornar doentio. E aquilo que você mais teme, provavelmente vai acontecer. Aí é uma bola de neve. Você não se curou, você foi traído, você foi controlador, você foi tudo em excesso. Aí você não se curou, você não se tratou, você não tomou consciência daquilo. Aí você entra numa nova relação. Aí você pega todos esses medos, todos esses traumas, todas essas dores, esses conflitos, coloca num saco e leva lá para outra relação. Aí chega na outra relação, você despeja tudo isso naquela outra pessoa. A outra pessoa não é obrigada. Ou ela não dá conta de carregar. Aí aquilo que você mais teme acontece novamente. Você se conhece? Você tem noção de como que isso realmente funciona dentro da sua cabeça, dentro de você? Quais são suas reações? Quais são os seus sentimentos? Quais são as dores que te acompanham? Você já se curou das suas decepções? Ou você está depositando, ou você está sangrando isso na vida de outra pessoa? Boutique Mesh também, seja bem-vinda! Então, não se deixe dominar por essas emoções negativas que muitas das vezes tomam conta da gente.
Mas é possível trabalhar essas emoções. É possível a gente ressignificar essas emoções e a gente se livrar desse saco de coisa negativa que a gente se carrega. Porque a gente pode transformar a nossa relação, nós temos capacidade, nós temos condições de transformar a nossa relação em algo saudável, em algo feliz, em algo produtivo. Só que isso primeiro precisa partir de mim, precisa partir de você. É preciso tomar consciência de que algo precisa ser feito para que essa relação se torne saudável. E não achar que tem que ser do seu jeito. Ah, gente, é claro que isso é um movimento, mas é difícil. Claro que é. A mudança, ela não vai acontecer de hoje para amanhã. Hoje você tá ruim, aí dormiu, acordou amanhã cedo. Nossa, mudei. A partir de hoje vai ser tudo diferente, eu nasci de novo. Não, gente, é claro que não. São coisas que precisam ser trabalhadas. Agora, se você senta com essa pessoa, se você tem um diálogo, se você tem intimidade, liberdade, e você consegue falar para o outro que você precisa mudar, que você quer mudar, que você tem dificuldade. Então, se você estabelece uma relação de diálogo, de intimidade, automaticamente pede ajuda, que a outra pessoa vai fechar com você. Se existe amor nessa relação, vai haver um fechamento aí nesse negócio. E vocês dois vão fechar aí, um ajudando o outro. E tudo pode ser transformado. Uma crise no casamento não significa o fim dele. Uma crise no casamento pode ser restaurado esse casamento, pode ser restaurada essa relação. Só depende dos dois quererem. Agora, se a relação é uma relação doentia, na qual a outra pessoa, ela te faz mal, a outra pessoa só te prejudica, a outra pessoa está te aprisionando, te acorrentando, e ela tem certeza que ela está fazendo tudo certinho, e ela não reconhece que ela está te fazendo mal, então você está numa relação abusiva. É uma relação abusiva. Nós é fechamento, vida, tamo junto. Sempre. Então, às vezes a mulher, ela tá numa relação abusiva e ela tá sofrendo com aquilo ali, com aquele controle excessivo em cima dela. Tá sozinha nessa relação, porque aquele homem afastou ela de todo mundo, de todos os seus amigos, de toda a sua família, levou ela para outra cidade, para outro bairro, e ali ela tá ali acorrentada naquela relação. Só que aí ela fala assim: ah, não, mas ele me ama. Ah, ele me ama tanto. Ele não me deixa sair de casa, mas porque ele me ama, porque ele quer cuidar de mim como ninguém nunca cuidou. Sabe quando a gente começa a usar desculpas para justificar aquilo que é mal, aquilo que faz mal? A gente, às vezes, na inocência, na ilusão de que pode ser tudo diferente, a gente arruma justificativas para o que não tem justificativa. A gente arruma justificativa para as coisas doentias. Ah, eu vou sair de casa só se for com ele. Ele falou que eu preciso sair com ele porque ele cuida, ele me ama tanto, que ele quer me levar para todos os lugares, mas é por amor. Então ele quer estar sempre juntinho de mim, ele quer me levar para todos os lugares com ele. Por quê? Porque ele me ama tanto, que ele não quer ficar um minutinho longe de mim. Sabe, a gente fala isso, enche a boca para falar isso, né? Às vezes eu falo enche a gente porque eu vejo muitas mulheres, eu ouço relatos, eu leio o relato de muitas mulheres que agem dessa forma. Ainda está naquela visão daquele conto de fadas que nós falamos lá no início, naquele conto de fadas, naquele sonho da relação perfeita. E ela arruma essas justificativas para não entrar no mundo real. Porque esse mundo real, se ela enxergar que isso é abusivo, isso vai trazer muita dor. E ela prefere muitas das vezes esconder isso daí. Se esconder atrás dessas desculpas. Mas aí eu te pergunto, você já fez esses questionamentos?
Ele me ama tanto, ele só deixa eu sair de casa só se for com ele. Esse só faz toda a diferença. Mas será que isso é bacana? Será que isso é legal? O amor é livre, o amor é generoso, o amor é gentil, o amor é carinhoso. E esse só se for com ele, é bacana isso? É bom para você? Existe um mito de que ciúmes é sinal de amor. Será que ciúme realmente é sinal de amor? Ou será que o ciúme é sinal de insegurança e medo? De onde vem o seu ciúme? Onde começou o seu ciúme? Qual foi a primeira vez? Vamos fazer aqui vamos voltar aqui, fazer um resgate da linha do tempo. De onde vem o seu ciúme? Qual foi a primeira vez que você sentiu ciúme na sua vida? Não estou falando de questão do seu namorado, do seu marido agora, não. Ou quando você era adolescente ou quando você era criança. Qual foi a primeira vez na sua vida que te despertou ciúme? Quando foi? Aonde foi? O que você sentiu quando esse fato aconteceu? Como foi isso para você? Que significado que você deu para isso? Porque isso vai te levar lá na origem do seu trauma. Isso vai te levar lá, essas reflexões, elas vão te levar lá na origem do seu medo, na origem do seu ciúme. Aí quando você começa a olhar isso com outros olhos, você vai entender que você não tem motivo. Que não é porque te fizeram isso lá no passado que hoje todo mundo vai fazer isso com você de novo. Não é porque o seu pai traiu a sua mãe que você vai ser traída hoje também. Nem todos os homens traem, nem todas as mulheres traem. Só que você deu esse significado porque lá no passado foi isso que você viveu e você tomou isso como se isso fosse uma verdade absoluta. E hoje os seus movimentos nas suas relações afetivas, todos te conduzem ao mesmo caminho. Qual é o mesmo caminho? Daquele trauma que você viveu lá atrás. Agora, se você quer se livrar disso, a gente pode ressignificar isso. A gente pode dar um novo sentido para tudo isso. Mas depende de mim? Não. Depende de você. Eu, como terapeuta, eu estou aqui para te mostrar o caminho, para te mostrar a origem, para te mostrar como funciona, te mostrar como acontece, como aconteceu. Agora, mudar essa trajetória, mudar a história da sua vida, isso cabe a você. E você está disposto a fazer isso? Até onde esse ciúme te prejudica? Até onde esse controle te prejudica? Esse controle do outro te leva a ter prejuízos nas suas relações? Mas talvez você ainda não tomou consciência, você acha que isso é normal. Isso é normal, quem não controla, quem não tem ciúme? Ciúme é questão de amor. Mas se ciúme é questão de amor, se ciúme é tão bom assim, por que você perdeu todas aquelas outras relações que você teve? Por que suas outras relações não deram certo? E hoje você está em conflito com a sua nova relação. Você está em crise com essa nova relação. Se é algo tão bom, a sua primeira relação era para ter dado certo até hoje, não era para ter terminado. Então é preciso a gente identificar. Isso está fazendo mal? Isso está me fazendo ter sucesso? Isso está me fazendo progredir? O que isso influencia na minha vida? O que esse medo de perder influencia na minha vida? Abimael, seja bem-vindo! Então é doentio você abusar, você tomar posse da vida do outro como se você tivesse comprado aquilo, como se aquilo fosse sua propriedade. Eu te amo tanto, meu amor, que eu quero você só pra mim. Eu não quero que ninguém chegue perto de você. Porque se outra pessoa chegar perto, ele vai te fazer mal. Ele vai te influenciar.
Ele vai colocar ideias erradas na sua cabeça. Então eu quero você só pra mim. Não, eu te amo tanto que eu vou te dar tudo. Eu não quero que você trabalhe, porque eu vou te dar tudo o que você precisa. Você já tratou alguém dessa forma? Você já se relacionou com alguém dessa forma? Ou será que você é tratado dessa forma? Você se acha o autossuficiente para controlar a vida do outro, porque você é tão bom que você vai suprir todas as necessidades financeiras, afetivas e emocionais daquela outra pessoa. Será que você é tão bom assim? Se você é uma pessoa abusiva, que você é capaz de suprir tudo que outra pessoa precisa, então ela não pode trabalhar, ela não pode sair sem você, ela não pode fazer nada porque você é o cara, você é a mulher top, melhor das galáxias. Como isso funciona na sua vida? Então, muitas das vezes essas relações também vêm acompanhadas de quê? Ó, não vou deixar você ir, eu não acho bacana você sair com fulano, não acho legal porque essa pessoa, ela não presta. Ela tá colocando ideias erradas na sua cabeça, tá até falando mal de mim. Ela não presta. Então não é legal você sair com ela, não é legal você andar com ela, porque ela te faz mal. Aí você se afasta daquelas pessoas que verdadeiramente te amam, que quer o seu bem, em nome daquela relação que lá no início você idealizou na sua cabeça, você idealizou o príncipe encantado. Ah, mas você sabe que você tem razão, porque fulana é minha amiga, mas ela... Aí você, às vezes você não fala isso pra ele, mas você começa a pensar. Pô, eu tô na relação aí, minha amiga, falando que não acha legal eu tá com fulano de tal, eu tá com ele, eu tá com ela. É, eu acho que o meu marido, o meu namorado tem razão. Aí aquela pessoa abusadora, ela já começa a mudar suas ideias. Já começa a transformar, ela já começa a fazer com que você se desacredite em você mesmo. Esse é o ciclo da violência, esse é o ciclo do abuso. E sempre vai começar de forma muito sutil, muito light, muito tranquila. Coisinhas tão bobas, né? Ah, é bobeira isso, é só uma amiga. Só ela. Então, realmente eu tô começando a pensar que realmente ele tem razão. Aí você já começa a mudar suas ideias. Só que isso ao longo dessa relação ela vai se intensificar. Ela vai atingir outros amigos, ela vai alcançar outros familiares, até o momento que você vai estar totalmente sozinha. E na hora que você mais precisar de ajuda, na hora que a sua ficha cair, para quem que você vai recorrer? Você tem alguém para você recorrer? Ou a vergonha de ter pensado aquilo justamente daquela amiga, a ficha caiu. Aí às vezes a vergonha de ter pensado, ter falado justamente daquela amiga, aí você começa a entender que ela estava certa, você começa a entender que ela tinha razão, aí por vergonha você não procura ajuda. Por medo de ser desprezada, você não procura ajuda. Por medo daquela pessoa virar as costas para você, você não procura ajuda. Mariana, seja bem-vinda. Ei, minha querida, bom ter você por aqui. Então, aí os medos começam a te assombrar. Medo de ficar sozinha, medo das pessoas virarem as costas para você, medo de não conseguir ter amigos, recuperar suas amizades, medo da sua família não te querer mais. Aí você tem aquele medo de perder. Medos e medos e medos e medos. Começam a te acompanhar, começam a te assombrar. Aí você se sente cada vez mais sozinha, mais isolada, mais depressiva, crise de ansiedade. Tudo isso porque você permitiu que o medo dominasse a sua vida. Porque você lá no início idealizou uma relação que era totalmente encantada, que só você idealizou aquilo ali. E aí, gente, faz sentido?
Aí às vezes a pessoa, ela tá nesse ciclo, né? Aí ela fala assim, eu só vou ficar em casa por causa do filho. Eu só vou ficar porque meus filhos não podem ficar sem pai, né? Como é que vai ser a vida do meu filho sem pai? Quero que você entenda que os seus filhos não vão perder o pai. Porque uma vez que eles foram gerados, que eles nasceram, eles têm um pai. Mas você tem que ter consciência que relação de marido e mulher é uma coisa, relação de pai e filho são outras coisas, são outro tipo de relação. Aí a gente generaliza e coloca tudo num pacote só e fica. Ou o outro lado da moeda, aquele homem é abusador, ele controla aquela mulher de tudo, né? Vamos colocar o homem, né? Dando um exemplo. Ele controla aquela mulher, ele privou aquela mulher, ele é o total dono exclusivo daquela mulher, e aquela mulher só respira quando ele deixa, só faz tudo quando ele deixa. Só que ele já chegou num grau de dominação tão grande, uma posse tão grande, que aquela relação perde a graça para ele. Porque ele já dominou tudo. O abusador já dominou tudo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te trair. Porque não tem mais graça. Ela já faz tudo que ela quer, que eu quero. Ela já é do jeito que eu quero. Eu já moldei essa mulher para ser exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Que graça tem? Aí é a hora que esse homem começa a trair. Começa a ter um monte de amante. E como a mulher já está totalmente dominada, ela vai continuar, porque lá no fundo ela tem esperanças de que vai ser diferente. E nem toda mulher tem força para sair. Essa mulher, nossa, tô cansada dessa mulher. Essa mulher só fala do filho, só fala de cachorro, só fala de casa. Mas se essa mulher só vive dentro de casa, se ela só vive trancada dentro de casa, esse homem vive pra rua fora, vive curtindo, saindo com os amigos, vai pro bar, vai não sei pra onde, não sei pra onde. E a mulher sempre dentro de casa. Essa mulher vai falar de quê? Se ela não tem uma outra vida que não seja cuidar de casa e cuidar de filho. Entende que tá tudo errado? Mas de onde veio isso? Dos seus traumas de infância. Tanto o abusador carrega centenas de traumas, vários traumas, muitas dores, quanto a pessoa que se permite esse abuso também ela carrega traumas. Mas nós que estamos de fora, a gente não tem esse olhar. A gente tem um olhar crítico. Porque a gente já tentou aconselhar de tudo quanto é gente. Você que é amiga de alguém que está nesse tipo de relação, né? Você que é amiga, que é amigo de um abusador. E você olha assim, você já tentou ajudar de tudo quanto é forma e não conseguiu. Aí você olha e fala assim, não, ela que lute, ela que se vire. Eu já cansei de falar e ela não me ouviu. Já cansei de dar conselho e ela não me ouviu. Então, ela que lute, ela que dê um jeito de resolver pra lá, porque eu tô cansado de tentar ajudar. Aí, o ciclo permanece, porque não tem pra onde recorrer, não tem pra onde ajudar. Então, o que é necessário? É necessário que essa mulher tome consciência de que o conto de fadas acabou. É necessário que as pessoas tomem consciência de que tá errado, de que tá doentio, de que tá fazendo mal. Que esse medo de perder prejudica todo mundo. Prejudica o homem, prejudica a mulher, prejudica principalmente os filhos, porque esse tipo de relação está gerando traumas nesses filhos. E esses filhos no futuro, se não forem tratados, eles vão repetir o mesmo padrão seu e do seu marido, dessa relação. Então, se você briga na frente dos seus filhos, você está gerando traumas na frente dos seus filhos. Ou às vezes você não briga na frente dos filhos. Às vezes vocês entram no quarto para discutir lá no quarto, vocês dois. Mas os seus filhos, eles sentem aquele clima ruim. Eles sentem aquela energia ruim. Eles sentem. Eles têm noção. Parece que eles não estão nem aí. Eles estão brincando, eles não estão nem percebendo. Mas eles sentem. E se você não toma consciência do mal que você faz para esses filhos, você está gerando traumas nesses filhos. E que no futuro tudo isso vai vir à tona. E qual é o tipo de filho que você está gerando? Qual é o tipo de filhos que você está levando para a nova geração? Nós podemos salvar os nossos filhos.
Nós podemos salvar a próxima geração do abuso, do medo, da depressão, da ansiedade. Podemos salvá-los, mas depende da gente tomar consciência hoje, da gente mudar hoje as nossas condutas, da gente hoje ressignificar os nossos traumas. Tudo depende da gente hoje, porque você automaticamente, quando você se cura, você vai curar a sua família. Você vai ser feliz, você vai ser saudável e isso vai alcançar toda a sua família. Então você vai criar pessoas saudáveis, famílias saudáveis. E automaticamente outras pessoas vão olhar o seu exemplo e vão querer ser como você, saudável. Isso vai fazer uma onda de pessoas saudáveis. Isso vai contagiar. Esse seria o verdadeiro contágio, né? Contágio de pessoas saudáveis. E aí, como é que tá a sua vida? Como que isso funciona na sua vida, dentro de você? Como isso funciona nas suas relações? Então, queria te dar umas dicas. Ei, Gil, seja bem-vinda. Queria te dar uma dica hoje. Defina bem qual é o seu medo. Você tem medo de perder essa pessoa? Você tem medo? Você é controlador? Defina isso. O primeiro passo é você definir como é que isso funciona. Qual é o gatilho que te desperta esse medo? O que acontece? O que funciona como gatilho que te desperta esse medo? Você definiu qual é o medo? Então, defina qual a importância disso na sua vida. Em que isso te ajuda e em que isso te atrapalha. Segundo passo, esclareça a importância disso na sua vida. Em que isso te ajuda e em que isso atrapalha. Isso mais te ajuda ou isso mais te atrapalha? Se você fosse colocar na balança, como que seria? Quem pesa mais na sua vida? E encontre o ponto mínimo que já é capaz de despertar esse medo, que é capaz de despertar a sua insegurança. Qual é a coisa mínima que acontece que desperta tudo isso dentro de você? E terceiro ponto, encontre o ponto mínimo. Quarto ponto, se exponha a isso, mas se exponha a isso de uma forma, buscar uma cura para isso. Se exponha a esse medo como recurso para você encontrar a solução, para você encontrar a cura desse medo. Porque se você vai descobrir qual é o ponto mínimo, a mínima coisinha que acontece que desperta isso de você, então você já sabe o que você precisa fazer para que isso seja evitado, para que isso não aconteça, para que você se cure. E quando você vencer, quando essa situação novamente surgir, aí você conseguir vencer, comemore. Comemore cada uma das suas vitórias. Porque você vai entender, quando você comemora, você entende que você é capaz, que você consegue. Então amanhã, quando surgir novamente, você venceu, comemore de novo. Porque à medida que você vai comemorando, você vai ressignificando isso na sua mente. Então você vai entendendo, cada vez mais você vai se fortalecendo e você vai entendendo que você é capaz de fazer diferente. Que você é capaz de mudar sim. Que existe uma luz no fim do túnel e tudo pode ser diferente. Então essas dicas que eu queria dar para você. Você pode superar esse medo. Mas se ainda assim você seguindo esses 5 passos, você ainda tiver muita dificuldade, você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, eu te convido, eu quero hoje te dar uma sessão gratuita para que nós dois juntos possamos estabelecer um caminho para essa mudança. Eu quero te ajudar a identificar qual é a origem desse medo, qual é a origem desse controle, aonde tudo começou. Então eu quero te oferecer uma sessão gratuita. Se você quiser trabalhar isso em você, eu quero te oferecer essa sessão. Uma sessão de coach, uma sessão gratuita,
para a gente começar a ressignificar, começar a trabalhar isso, para que você possa transformar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Então eu quero te dar esse presente hoje, tá bom? E curta e compartilhe essa live. Se você sabe de alguém que está nesse caminho, caminho de medo, caminho de depressão, caminho de controle, caminho de relação abusiva, caminho de que perdeu a vontade de lutar, que já não acredita mais que é possível, então compartilhe essa live, tá bom? E deixa um recado, peça ela que assista, vamos trabalhar juntos, vamos criar uma onda de transformação juntos, vamos mudar nossa vida, porque Deus nos deu uma vida maravilhosa para ser vivida, mas para que ela seja maravilhosa depende de mim e de você. Então você pode mudar isso, tá bom? Então, gente, gratidão por você estar aqui hoje, gratidão por cada um que esteve aqui hoje junto comigo, obrigado pelo seu comentário, que Deus abençoe seu restante de dia, sua quinta-feira, que seja uma bênção, que seja produtiva, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, conto com a sua presença, volte amanhã, traga convidados e vamos seguir juntos para uma vida mais livre, leve e feliz, e que Deus te abençoe, tá bom? Tchau, tchau, gente! Um beijo para vocês. Amanhã nós estamos de volta.